Olá, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente conversa um pouco sobre os irmãos Karamazov do Fyodor Dostoiévski. Esse vídeo então será dividido em duas partes. Na primeira parte eu falo detalhes gerais para vocês sobre a história e sobre minhas apreciações do livro. Na segunda parte é mais dedicada a quem já leu o livro e quer debater um pouquinho sobre o que aconteceu durante a leitura. Então essa segunda parte pode ter spoilers, por isso é bom que você veja ela apenas depois de ter lido o livro, certo? Eu vou deixar na descrição o momento que eu começo a segunda parte desse vídeo. Os irmãos Karamazov então vai falar justamente desses irmãos que dão nome ao título, que são três: Alyosha, o mais novo, Ivan, o do meio, e Dmitri, o mais velho. Esses três irmãos têm um pai em comum, que é o Fyodor Pavlovich. De antemão já peço perdão pelo meu russo, se eu não estiver pronunciando os nomes corretamente. O pai desses meninos, ele é uma pessoa bem promíscua, né? É um bom vivant, que gosta de beber e que gosta de ter mulheres. E que acha que o dinheiro que ele tem e que ele terá de agora em diante, já que ele já é um senhor, deve ser usado para isso, para apreciar a vida da melhor maneira possível. O Dmitri, ele é filho da primeira mulher do Fyodor, os outros dois são filhos do seu segundo casamento. O clímax do livro se dá, e eu já devo falar logo de cara que o Fyodor fala isso na introdução do livro, então não é um mínimo spoiler. O clímax se dará a partir da morte do patriarca dessa família, o Fyodor Pavlovich, e a acusação de que um dos seus filhos cometeu parricídio, ou seja, de que um dos seus filhos o matou. Então o Dostoiévski vai contar essa história pra gente através de um narrador que eu diria bem suspeito. Ele é um narrador que conta o que lhe convém. Alguns dizem que esse narrador, ele é o próprio Dostoiévski, mas eu senti que não poderia ser ele justamente por essa suspeita que envolve essa descrição. Ele vai se apresentar como um biógrafo da família dos Karamazov e contar os principais acontecimentos do herói, que seria o Alyosha ou Alexei. Um detalhe importante sobre os livros russos é que não existe apenas os nomes dos personagens, cada personagem também tem seus apelidos. Então, às vezes nós temos mais de uma maneira de chamá-los. O que torna esse narrador suspeito é suas descrições, algumas vezes imprecisas e vagas. Então, por exemplo, ele vai nos contar uma história X e ele fala: bom, aqui eu não devo contar muitas coisas a vocês porque eu não sei de todos os detalhes que envolvem isso. Devo apenas me restringir a contar isso, isso e aquilo. É mais ou menos do que a gente sente quando a gente lê Os Miseráveis, do Victor Hugo. Aliás, a forma como o livro é construído, em diversas partes, em diversos livros, lembra muito a construção dos Miseráveis. E isso não é um mero acaso, tá? O Dostoiévski foi contemporâneo em um momento da vida do Victor Hugo e ele era um grande fã desse autor francês. O livro foi publicado em 1880 e o Dostoiévski faleceu em 1881. Logo, esse livro foi o último de sua carreira e muitos críticos e leitores consideram a sua obra-prima, porque reúne temas que ele já trabalhou em diversos outros livros. Nós sabemos que ele era um autor bem prolífero e existiam temas recorrentes em seus livros. Nesse Irmãos Karamazov não é diferente, mas ele reúne todos eles em uma única história. Então esse livro vai ter um cunho religioso, um cunho filosófico, um pouco de policial, né, justamente pela questão do assassinato, e também um jogo psicológico com a mente do leitor. A impressão que temos é que a gente é uma daquelas pessoas que vivem na cidade narrada no livro. Então a gente está conhecendo esses acontecimentos e a gente meio que faz parte desse povoado. E o narrador, ou digamos o Dostoiévski, nos deixa sempre em dúvidas sobre a verdade que está sendo dita, em quem devemos acreditar. Eu vou falar mais sobre isso na segunda parte do vídeo. E é uma estratégia super interessante. Você vai ficar louco durante a leitura, mas no final você vai conseguir superar essa dúvida e essas contradições e criar uma síntese. Demorou um tempo para eu chegar, né, num pensamento, mas vale muito a pena, é um livro incrível. O Dostoiévski conta pra gente no início do livro que o herói da história é o Alyosha. Ele tinha a intenção de escrever um novo livro, era como se houvesse uma continuação dos Irmãos Karamazov. Mas ele acabou falecendo e não foi possível. Então, o primeiro livro, que é esse, Os Irmãos Karamazov, vai contar justamente acontecimentos antes do que ele tinha a intenção de contar sobre a vida de Alyosha. Então o livro vai desde
o passado, desde o nascimento dos filhos do Pavlovich até sua morte e até o julgamento de seu assassino. A gente vê características bem pertinentes da escrita do Dostoiévski. Por exemplo, nós temos diálogos com períodos gigantescos, como se duas pessoas estivessem conversando, mas a outra apenas ouve, enquanto uma fala quase em forma de um monólogo. São trocas de monólogos extensos que viram uma conversação. A gente sabe que isso na vida real não acontece, mas na literatura ver isso, embora não seja verossímil, é muito legal porque a gente está apreciando todos os detalhes da narrativa. Os personagens dessa época, lembrando que é um romance, né, na época do romantismo, muitos personagens, eles têm suas emoções bem afloradas. Eles são muito emotivos, puxando ao dramático, e isso é visível, principalmente as personagens femininas, como a Lisa, a sua mãe, que eu chamo de Koklokova na minha cabeça, mas eu não sei se está correto. Também a Katerina e a Brutchenka. Mas isso não se restringe apenas às mulheres, tá? Nós temos, por exemplo, o Mitya, o apelido do Dmitri, o filho mais velho, que é super exageradamente passional. Outra coisa importante sobre esse livro, as diferenças entre os filhos do Pavlovich. Nós temos 3 pessoas totalmente diferentes, totalmente avessas umas das outras. Enquanto o Alexei, né, o Alyosha, ele vive no mosteiro, ele é um noviço, ele é uma pessoa pura, ele é uma pessoa que é carismática de primeira, porque ele só pensa em fazer o bem ao próximo. Nós temos o Dmitri, que é o irmão mais velho, mas que é muito passional e que gosta de beber e que gosta de mulheres, que é bem parecido com seu pai, mas ao mesmo tempo tem uma briga gigantesca com o pai por questões de herança, tem muita briga de poder envolvida com dinheiro e etc. E nós temos o filho do meio, Ivan, que é uma pessoa cética, uma pessoa letrada e uma pessoa super inteligente. Dostoiévski brinca muito com as características desses 3 personagens e com ideias que ele não tem, já que, por exemplo, ele era um religioso bem fervoroso, e põe como um personagem o Ivan, que era um ateu. Se a gente analisar as entrelinhas do livro, é sensacional, é uma obra-prima realmente, como muitos dizem. E a gente deve ler não apenas como um romance, como uma história que a gente quer saber o final. É muito importante saber disso porque às vezes a gente fica curioso, eu mesmo fiquei muito curioso para saber quem tinha matado o Pavlovich. Só que esse não é o ponto da história. Tem muita coisa envolvida que parece ser superficial, parece que ele tá enchendo linguiça, que ele tá falando pra nada, mas é justamente a forma que ele usou para falar de assuntos importantes envolvendo literatura. Então ele vai falar sobre filosofia, família, tantos assuntos, gente, é até difícil para eu nomear para vocês todos. Então esse livro tem um pouco de livro policial, um pouco de livro filosófico e um pouco de livro romanesco. A edição que eu li foi a da Martin Claret. Só senti falta nessa edição de uma lista de personagens, justamente pelo fato de que os personagens têm mais de uma forma de serem chamados, então eu tive que anotar os nomes e interligar, fazer um mapa mental dos personagens para eu não me perder, para saber quem estava sendo citado ali. Eu só sentia falta disso. Na edição da Editora 34, eu fiquei sabendo que tem uma lista com os personagens, eu achei bem interessante. Mas com relação à tradução, à revisão, não achei nenhum erro. A edição realmente está impecável, eu gostei bastante e é fácil de você ler. Embora ele seja um livro escrito no século XIX e tenha esse peso de literatura russa, de ser um clássico, ele é super fácil de ser lido. A minha edição tem 900 páginas aproximadamente e eu li em 6 semanas. Só isso, eu acho pouco. E mesmo assim eu demorei mais para ler porque eu estava lendo junto com outras leituras. Então, só para mostrar para vocês que é possível, que a gente não precisa ter medo de livros grandes, de calhamaço, e que a história é muito boa e você não vai conseguir largar. Então é isso, eu encerro por aqui a primeira parte desse vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha e comente também se você já conhece a leitura e se você gostou do livro. Forte abraço e até a próxima! E agora na segunda parte eu comento livremente com vocês os meus questionamentos sobre esse livro e o que se deu na minha cabeça durante a leitura.
Em muitos vídeos que eu assisti sobre os irmãos Karamazov, as pessoas falaram que eu não sabia até o significado do nome da família Karamazov. Veja só que o Dostoiévski pensou até nisso para escrever. Kara significa castigo ou punição. Maza significa sujar ou não acertar. Logo, Karamazov significaria um comportamento errante que leva à sua própria desgraça. Então, o que acontece? Eu não vi nenhum vídeo até hoje, assim, nenhuma resenha, eu até busquei para ter certeza se o que eu tô falando é verdade, sobre o desfecho desse livro, né? Quem matou Fyodor Pavlovich? Que é o ponto-chave da história. Mas o livro não é só isso, como eu já comentei com vocês. Tanto é que a cena do tribunal, né? Essa defesa e acusação, nossa, deu um nó na minha cabeça, vocês não têm ideia, porque tudo leva a crer que quem matou o Pavlovich foi o Mitya, né? O Dmitri. Mas, como eu falei no início do vídeo, o narrador, ele é duvidoso. Então o que é que ele faz? Dostoiévski cria uma teia de aranha, cria uma cerca pra gente cair. Mas ele deixa brechas ali a todo momento pra dizer, não, não é bem assim, estou falando isso, mas pode ser que não seja. Então, por exemplo, o Mitya está embaixo da janela do Pavlovich, está prestes a cometer o parricídio, o assassinato, mas no último momento aparecem vários pontinhos no livro. E já pula para a parte onde Mitya foge da casa. Então nós não temos a certeza absoluta que foi ele que cometeu o assassinato. E nós temos várias suspeitas descritas anteriormente de que o Smerdyakov, que é um filho bastardo do Pavlovich, possa estar relacionado com o assassinato. Então parricídio, quando a gente lê, significa o filho matar o pai, mas esse filho não necessariamente precisa ser um filho legítimo, veja só você. Então, o Dostoiévski é um cara super inteligente, é um cara que brinca com a nossa cabeça como um thriller psicológico. Levou muito tempo, gente, para ter essa teoria, porque vamos voltar ao tribunal. Mitya é pego e ele depõe, e ele inventa uma história que nem a gente acredita, eu mesmo não acreditei, porque o comportamento que ele já vinha mostrando pra gente, essa emoção, essa coisa de que ele dizia aos quatro ventos que ia matar o próprio pai, a gente acreditava nisso. E quando a gente vê ele debaixo da janela, com um pilão na mão e sentindo raiva e angústia, todo tipo de sentimento negativo contra o pai, a gente pensa o quê? Que ele vai cometer o assassinato e que ele precisava dos 3.000 rublos que estava no quarto do pai. Mas não é bem assim que as coisas acontecem. O que acontecia? Eu lia o julgamento e assim, quando chegava na parte da defesa, eu acreditava na defesa. Aí chegava a parte da acusação, eu falava, tô acreditando, tem a ver. Aí voltava para a parte da defesa, eu acreditava na defesa, uma coisa de surpreendente. E aí você fica super na dúvida. Se você concatenar as ideias, você percebe, até que o Mitya conte a verdade para os investigadores, né, para o promotor de justiça, quando ele foge e vai encontrar com a Grutchenka, leva 3 atos, que na minha versão tem dizendo que são as lágrimas do Mitya. E até que o Smerdyakov conte a verdade para o Ivan, levam o quê? 3 atos também, que são os encontros que o Ivan tem com o Smerdyakov até que ele diga a verdade, até que ele diga toda a estratagema que ele bolou para matar o Fyodor Pavlovich. Mas aí o que acontece? A gente vê esse debate, né, entre o Ivan e o Smerdyakov, a gente acredita realmente, nossa, caiu a ficha, que o Smerdyakov é realmente assassino, então a gente tem que voltar atrás em tudo que o Mitya fez e acreditar no depoimento que ele deu. Mas aí, no tribunal, chega a acusação e diz, acontece uma coisa, uma coincidência, que vai ferrar com o Mitya de vez. O Ivan, que é o seu irmão, está doente, está sofrendo alucinações. E um dia antes do julgamento, a gente tem o Ivan com uma alucinação ali, na cara. Então ele vê um fantasma e conversa com o fantasma e tem altas conversas filosóficas com o fantasma. Aí você me pergunta, como a gente vai acreditar que a conversa que ele teve com o Smerdyakov é verdade? Então foi isso que eu fiquei pensando, minha cabeça deu um nó quando eu fui lendo e tentando entender o que estava acontecendo. Eu não sei se vocês que leram passaram por isso, mas eu estou compartilhando com vocês, espero que vocês comentem aí comigo se foi isso que vocês sentiram durante a leitura. O que me deixou indeciso sobre quantas estrelas dar o livro, sobre se eu gostei ou não da leitura, sobre o que foi isso, porque mexeu demais essa coisa comigo. E levou 2 dias até que a ficha caísse
e eu conseguisse sedimentar a história e separar enredo e pôr os pingos nos is sobre quem era culpado de cada coisa e sobre como Fyodor Dostoiévski conseguiu construir essa obra-prima. E se a gente prestar atenção, o título do livro já diz uma coisa, já diz uma revelação, né, do que se trata, porque é um comportamento errante que vai ocasionar a sua própria desgraça. Ou seja, seu lado passional, a sua boca enorme que grita que quer matar seu pai, os seus atos impensados que vão fazer você ser preso. Além das 3 lágrimas e dos 3 encontros que eu falei para vocês. E também o título do último livro diz o seguinte, um erro legal, porque o Mitya é acusado do crime. E se foi um erro legal, logo ele não cometeu o crime. E depois, quando a gente concatena as ideias, a gente vê que tudo estava ali, na nossa cara. Porque o Smedjakov entregou os 3.000 rublos que ele roubou para incriminar o Mitya. Então ele entrega para o Ivan, só que o Ivan tem muito dinheiro. Então, com as alucinações dele, ele poderia muito bem ter pego os 3.000 rublos para tentar inocentar o Mitya. Mas temos a coisa que realmente aconteceu, que não é alucinação, porque o Smedjakov morreu. Se ele era inocente, por que ele se matou? E a gente faz um paralelo do Smedjakov com o Javert dos Miseráveis. Eu não posso falar, né, porque senão vai ser um spoiler dos Miseráveis. Mas quem já viu o filme já sabe o que acontece com Javert. Naquela época, o suicídio era muito relacionado às opressões mentais, a culpa que você não conseguia carregar. Então, ao mesmo tempo, você também não poderia se entregar, a sua sede de liberdade era maior. Então, você se sentia culpado e você ainda não conseguia se entregar à polícia e ia dar uma dor de cabeça até que todos os pontos fossem esclarecidos que você preferia se matar. Mas aí a gente pensa que o Smedjakov é o melhor personagem de todos. É o personagem mais inteligente do livro, né? Se a gente parar pra pensar. Se a gente tirar o Fyodor Dostoiévski, se a gente parar de pensar no autor e pensar na criatura, né, que ele fez, é incrível. E não apenas os Smedjakov, mas todos aqueles personagens. Eu só esperei um pouquinho mais da aparição do Alyosha, porque o Alyosha é aquele personagem que todo mundo gosta, é impossível não gostar. E eu queria que aparecesse muito mais coisa dele. Só que da metade pro fim do livro, vai focar no Dmitri. E vai focar justamente nessa investigação, de descobrir o que realmente aconteceu. E é naquela coisa que a gente fica com pena, né, com tristeza do Dostoiévski ter falecido sem ter concluído uma nova história sobre essa família. Mas ao mesmo tempo a gente fica super alegre por ele ter concluído um livro tão bom, um livro tão rico em reflexões como esse. E não é apenas uma forma de contar uma história e de nos deixar instigados para descobrir, mas um aprendizado sobre teologia, sobre filosofia, sobre família, sobre irmandade, sobre comportamentos de uma sociedade. É tanto aprendizado nesse livro que quando você acaba, você volta, né? Eu fiz isso, eu voltei para ver as partes que eu marquei da história. Tanto é que na resenha do blog, que eu vou deixar na descrição, eu mostro alguns trechos muito interessantes que eu achei da leitura. Aqueles livros para você ficar relendo trechos ou mesmo pegar e reler de vez. E não é um livro que você tem que ler de uma vez, não é um livro de fôlego. É um livro para você ler aos pouquinhos, apreciar e ir se envolvendo. Então é isso, essa é a segunda parte do vídeo, que foi mais uma análise, um desabafo, não sei dizer o que, onde eu filosofei junto com Dostoiévski, né, junto com vocês. Se você chegou até aqui, se você leu o livro, também deixe seu comentário. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. No blog tem mais detalhes sobre os irmãos Karamazov. Um forte abraço e até a próxima!